Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Daqui a pouco o Vascão joga aí contra o Dragão, 21h30, São Januário. Vamos torcer muito, né, pra gente chegar a 46 pontos, mas esse vídeo aqui não é sobre isso, não. É sobre o Botafogo, né, a vitória agora sobre o Galo, 3-1 na Libertadores. E eu trago esse vídeo como um paralelo, né, como um paradigma aqui pra gente comparar algumas coisas, né. Você vê, ano passado o Botafogo perdeu o título brasileiro, todo mundo sacaneou, né? Os jornalistas sacaneando e tal. E esse ano aí, o Botafogo foi jogar contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, ganhou, passou o Palmeiras, depende só de si agora, né? Mas, e os caras ainda sacaneando o Botafogo, os jornalistas, né? Já falei sobre isso, Mauro César Pereira, Renato Maurício Prado, esses bobalhões aí, né? E aí, hoje o Botafogo começa o jogo, um expulso, tudo para dar errado para o Botafogo, né? O técnico do Arthur Jorge, muito bom, não mexe na transição ofensiva dele, não mexe no setor ofensivo dele, né? Mantém lá o time com um a menos e os jogadores fazendo as recomposições com funções, né? Sempre falo aqui, quem me acompanha, jogo de futebol não é, jogador de futebol não é posição, é função. Então, se um sai, esse cara que saiu expulso, os outros que tem que fazer algum pedaço da função dele. Foi o que o Botafogo fez através do seu técnico. As funções que esse jogador ia fazer, o que foi expulso, os jogadores do Botafogo fizeram isso, se desdobraram para fazer e mantiveram a questão da possibilidade de chegar e fazer o gol. Tanto é que fizeram 2 gols, né? Um com o Luiz Henrique, com o Botafogo todo no campo do Galo, e o segundo num pênalti, né? Numa transição rápida, que foi pênalti. E aí, acabou o primeiro tempo 2-0, o segundo tempo começou o Botafogo cansado. Logo no começo do jogo também, uma cabeçada do Vargas sozinho, 2-1, pressão no Botafogo, mas conseguiu aí manter-se à frente. Achei até que o Arthur Jorge poderia ter mudado um pouquinho antes para impedir que os jogadores que estavam fazendo as recomposições pelo jogador expulso não cansassem tanto, e depois ele fez, né, até um pouco tardiamente, mas o que eu quero dizer aqui com paralelo com relação ao Vasco, né? A gente tem que ter técnico, o técnico ganha jogo, o técnico perde jogo. No caso do Paiva lá, não adianta ficar falando pro Paiva, em relação ao Paiva, ele classificou a gente, levou o Vasco com 43, levou o Vasco com 43, o Vasco não cai mais, não sei o quê, traição e tal, tirou, né, ponto. Agora a gente tem que trazer um técnico que mais ou menos tenha alguma qualidade, né, coisa que a gente não vê por aí muito no mercado. A maioria dos técnicos aí, tirando esse Arthur Jorge, o resto, tiraria um atacante, né, faria a recomposição do jogador expulso e jogaria um futebol normal. Não vou exigir isso aí do novo técnico do Vasco, e os técnicos, a maioria não faz isso. A maioria é arroz com feijão. Esse cara aí é um ponto fora da curva, né? Até porque não, o Botafogo parece que jogava com 11 em campo, né? E o Galo com 10, mas o Botafogo com 10 e o Galo com 11. Almada, Luiz Henrique, você não ganha grandes jogos sem jogadores dessa qualidade. São Marino você não ganha, né? E você vê, eu sei que o Luiz Henrique custou 106 milhões, nós não temos bala para isso, né? O Botafogo também teve agora o 3-1 com o Gino Santos, o artilheiro da competição, né? O Almada, a gente não tem jogadores para isso. Então tem que trazer um técnico que saiba pegar do jogador as melhores funções que ele podem fazer, e não ficar reclamando, como o Paiva falava, o time não encaixou, o jogo não encaixou. Eu posso falar mal do Paiva, porque eu defendi o Paiva, sempre defendi, ele entende de futebol, só que em algum momento parou de render, parou de entregar, tem que trocar, não tem jeito. A gente ficaria aí com o Paiva, o quê? Até quando, né? Em 4 jogos, 10 gols levados e nenhum feito. Não dá, né? Então, para fechar aqui, parabenizar o Botafogo, né? Que ganhou o campeonato agora, a Libertadores, um título inédito na sua história, belíssima, time do meu pai. Sempre fico feliz quando o Botafogo ganha, né? A exceção em cima do Vasco, aí claro que não, é o meu time que predomina, né? O Fluminense ganhou no passado, o Botafogo ganhou esse ano, tudo bem, então, tudo legal para os times do Rio, que até então eram menosprezados, lembra? 5, 6, 10 anos atrás, os times do Rio eram um lixo,
a paulistada falava, sacaneava, não sei o que, blá blá blá, que só tinha Flamengo, não sei o que, e o Vasco agora não está ajudando, né? Agora tem Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Fluminense tudo bem, brigando para não cair, mas ganhou no passado, Botafogo é atual campeão da Libertadores, a partida acabou, Botafogo é atual campeão, durante a partida o Fluminense ainda era o campeão, né? O Vasco tem que ajudar aí os times do Rio, a gente voltar a fazer história com os times do Rio, sempre predominando aí, né, em todos os campeonatos. Mas o meu recado aqui fica, né, para que a gente entenda, que Pedrinho entenda, Santana entenda, o Felipe entenda, voltando para o cargo dele, que tem que ter um técnico que saiba organizar, escalar e ver o jogo durante o que está acontecendo. Você vê agora, o técnico do Botafogo escalou o time para uma coisa, teve um jogador expulso e mudou totalmente e foi campeão. A gente tem um técnico assim, o Rafael Paiva seria assim, o outro que vier vai ser assim, eu acho difícil. Não é só entender de futebol, friso, o Paiva entendia muito de futebol, eu digo isso aqui para você, a gente sabe quando um cara entende de futebol, mas não é só isso. Uma das qualidades que o técnico tem que ter é saber de futebol, mas não é só isso, é gerenciar grupo, saber a hora de trocar a função do cara, saber a hora de trocar a peça, né? Saber manejar lá, verificar o que está acontecendo. O outro técnico bota e faz uma dobra em algum dos cantos da nossa defesa, tem que verificar, botar alguém para lá, tem muita coisa então que está acontecendo, né? E não como a gente via no passado, nos jogos passados, o Rafael Paiva dizer, olha, a gente sofreu muita transição. Porra, quem não deveria dizer isso era ele. Ele que tinha organizado, e teria que organizar para dizer, para resolver essa transição, e não dizer, no final do jogo, que o Vasco sofreu muita transição. Ele que tem que mexer nisso, né? Então, eu sei que é complicado, o Arthur Jorge, belíssimo técnico, ganha R$1 milhão por mês, poderíamos arrumar algum técnico bom aí? Talvez, 300 mil, 500 mil. Se você acha que é muito, é só você chegar, bota o Souza para correr, bota o Alex Teixeira para correr, tem aí já 500 mil, 400 mil, já pagaria um novo técnico, né? Essa venda casada, essa compra casada que a gente foi obrigado a trazer o Coutinho com esses caras, né? E pagando aí o Paiva, pegando o Paiva como interino, transformando em técnico, né? E agora, pelo amor de Deus, não se pense em transformar o Felipe em técnico, não tem gabarito para isso. Ano que vem serão 4 competições, o Vasco tem que pontuar nas 4, tem que chegar o mais longe possível para arrecadar. Passando de fase, você arrecada na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No Brasileirão, quanto mais longe você for, maior é seu recebimento. E tem que pensar, voltar a ganhar o Carioquinha aí, né? A gente não ganha esse campeonato, acho que, se salvo engano, desde 2016. Já tem bastante tempo que o Vasco, né, não ganha o Carioquinha e ainda passa vergonha sendo eliminado aí pelo Nova Iguaçu, como foi ano passado de forma vexatória. Parabéns ao Botafogo e que sirva de lição aí para o Vasco, verificar o que a gente está errando demais e o que os outros times estão acertando. E não só reclamar, né? Porque o Vasco, agora, a gente vê capas do pessoal reclamando, né? Que os outros estão ganhando e a gente está perdendo. Não. Não é para reclamar, é para pegar o bom dos outros e verificar o que estamos errando, onde caímos no amadorismo, né? Vamos continuar nesse amadorismo? É uma questão para pensar aí. Acho que o Vasco está no amadorismo. Essa janela de transferência provou o amadorismo total do pessoal que está aí, né? Pedrinho, etc. E eu acho que tem muita coisa para ser modificada, inclusive começando pelo técnico, que tem que ser contratado agora, antes do final do campeonato, para que a gente já possa saber quem fica, quem sai, quem chega. Isso é muito importante, se o Vasco quiser alguma coisa boa, pujante para ano que vem aí. Se gostou do comentário, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber as notificações de quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.